Você já parou para pensar no que acontece durante a Santa Missa? Além do que os olhos podem ver, você entra na igreja, escuta o som do sino, vê as velas acesas, ouve as leituras e canta os cânticos. Tudo parece comum, rotineiro. Mas, e se eu te dissesse que enquanto você olha para o altar com os olhos da carne, há algo grandioso acontecendo no invisível? Os santos sabiam disso, eles viam, eles sentiam, eles se ajoelhavam com lágrimas nos olhos, não apenas por devoção, mas porque estavam diante de algo que os olhos humanos não compreendem. Mas a alma reconhece, e hoje, talvez, você também precise redescobrir isso, porque não estamos diante de um teatro. Não é uma cerimônia simbólica, é o céu que toca a terra. Durante a missa, algo sobrenatural acontece, mas a maioria não percebe, não vê, não sente, e por isso muitos se perdem na distração, no tédio ou no costume. Enquanto os santos, mesmo em silêncio, contemplavam a eternidade. O que eles viam? Santa Teresa d'Ávila dizia que, ao olhar para o altar durante a consagração, ela via anjos se ajoelhando, cobrindo os rostos com reverência, enquanto Jesus se fazia presente no pão e no vinho. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, afirmava com lágrimas que, se víssemos com clareza o que acontece na missa, morreríamos de amor e de reverência. Santo Padre Pio, ao celebrar a Eucaristia, frequentemente entrava em êxtase. Ele não apenas cria, ele via. Dizia que o Calvário se fazia presente diante dele, não como lembrança, mas como realidade espiritual. E você? O que tem visto? Será que você tem participado da missa como quem participa do céu? Ou apenas como quem cumpre uma obrigação? O primeiro sinal que os santos nos ensinam é a consciência da presença real. Eles sabiam, com cada fibra do corpo, que ali, no altar, não há apenas pão. Há o Cordeiro de Deus. Não é símbolo, não é metáfora. É Jesus, vivo, presente, entregando-se novamente de forma incruenta no mistério da Eucaristia. E quando a hóstia é erguida pelo sacerdote, o céu inteiro se curva. Mas muitos aqui embaixo seguem de braços cruzados, olhos dispersos, coração longe. Sabe por quê? Porque esquecemos de olhar com os olhos da fé. E fé, como diz Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O segundo sinal que os santos percebiam na missa era o peso do sacrifício. São Francisco de Assis dizia que chorava em toda a Eucaristia, pois via Jesus crucificado novamente diante dele, não como dor, mas como amor que se oferece. A missa é a atualização do Calvário. O mesmo Jesus que morreu na cruz está ali, agora, se oferecendo por você. E sabe o mais impressionante? Ele faria tudo de novo, mesmo que fosse só por você. Mas será que a gente entende isso? Será que a gente entra na igreja como quem pisa no Calvário? Os santos não precisavam de grandes sermões para entender. Eles se ajoelhavam e choravam, porque viam. O terceiro ponto. Os santos viam o que o mundo não vê, mas a alma sente. Santa Faustina relatou em seu diário que durante a missa via milhares de almas do purgatório ao redor do altar, orando e suplicando. Dizia que o altar da missa era um abismo de misericórdia, onde vivos, mortos e anjos se encontravam. E nós? Estamos distraídos, bocejando, olhando o relógio. Talvez por isso perdemos tantas graças. Porque estamos com o corpo presente, mas com o espírito ausente. A missa não é um evento, é o maior milagre da terra. Naquele momento, quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo, não é ele quem fala, é o próprio Cristo que age por meio dele, é Jesus quem te alimenta, é ele quem te olha, é ele quem se entrega, de novo, por você. Você tem noção do que é isso? O céu inteiro se dobra, o inferno treme e a terra se renova, mas muitos nem percebem.
porque estamos tão acostumados a ver com os olhos que esquecemos de enxergar com a alma. Os santos também sabiam que na missa o tempo se curva diante da eternidade. O que isso significa? Que quando você está na missa, você não está apenas em um lugar físico. Você está no coração do próprio mistério da salvação. Está participando da mesma ceia em que Jesus entregou o pão. Está aos pés da cruz. Está no túmulo vazio que anuncia a ressurreição. A missa une passado, presente e futuro em um único momento, o agora de Deus. É por isso que os santos amavam a Eucaristia. Não porque entendiam tudo com a razão, mas porque viviam com o coração desperto. Eles entravam na igreja como quem atravessa o véu. Sabiam que estavam entrando no sagrado. Sabiam que aquele altar é mais que pedra. É um trono invisível onde Cristo reina escondido. Sabiam que aquele vinho é sangue vivo, que aquele pão é carne glorificada e que ao comungar não recebemos algo, recebemos alguém. E quantas vezes nós comungamos por hábito? Quantas vezes estendemos a mão ou abrimos a boca, mas sem abrir o coração? Você já parou para pensar que ao comungar você se torna um com Deus? Que o Criador entra em você, não de forma simbólica, mas real? Os santos viviam esse mistério com reverência, com humildade, com lágrimas. E talvez seja essa a graça que nos falta hoje, nos emocionarmos novamente com o mistério. A missa não é um direito, é um dom. E é um dom que infelizmente muitos desprezam porque não enxergam o que realmente acontece ali. Se você pudesse ver como os santos viam, talvez nunca mais faltaria uma missa sequer. Talvez voltaria a ajoelhar. Talvez chegaria mais cedo, se confessaria com mais frequência e comungaria com mais verdade. E talvez, só talvez, começaria a enxergar o que sempre esteve ali, mas que só a fé revela. Se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, então talvez Deus tenha tocado uma parte da sua alma que andava adormecida. Talvez você tenha lembrado da primeira vez que participou de uma missa com o coração aberto. Ou talvez esteja percebendo, só agora, o quanto estava participando de algo tão sagrado, de forma tão distraída. Mas não se culpe. Se Deus te permitiu escutar isso hoje, é porque Ele quer restaurar em você o olhar da fé, o olhar que os santos tinham, o olhar que vê além do visível, o olhar que reconhece a presença viva de Jesus, mesmo escondido no pão. E esse olhar pode voltar. Tudo começa com o desejo. Desejo de ver como eles viam, de amar como eles amavam, de participar da missa como se fosse a última, como se fosse a primeira, como se fosse o próprio céu. Se isso tocou o seu coração, eu te convido, permaneça conosco. Este canal existe para isso, para reacender em cada alma que passa por aqui o fogo da presença de Deus. Cada vídeo é feito com oração, com entrega, com o desejo sincero de que uma única pessoa, talvez você, volte a enxergar. Então, inscreva-se, ative o sino e não se afaste, porque o que você não via antes, agora começa a se revelar, e quem tem olhos para ver, verá. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, que Jesus Eucarístico te dê um coração semelhante ao dos santos, e olhos que saibam contemplar o invisível.